O vídeo de hoje está pra lá de especial. Eu vou falar quais são as partes da orquídea que, se eu plantar, ela brota. Será que se eu plantar essa haste, ela brota? Será que se eu plantar esta raiz, ela brota? Se eu plantar esta folha, ela brota? Se você tem esta dúvida e esta curiosidade, então fique aí que esse vídeo foi feito para você. Eu sou a Jandrei, você está no canal Jandrei e suas orquídeas. Sejam bem-vindos! Se no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são as partes das orquídeas que podem ser transformadas em mudas, então inicialmente vamos falar quais são as principais partes das orquídeas. Então a plantinha, a orquídea, ela tem pseudobulbo, a maioria tem pseudobulbo, algumas têm ramicaule. O pseudobulbo e o ramicaule sustenta as folhas. Ela também tem folhas, rizomas e hastes florais. Para iniciar esse nosso questionamento sobre quais são as partes da planta que brota, nós vamos iniciar falando do rizoma. O rizoma é essa partezinha aqui que liga um pseudobulbo no outro. Ó, tem um pseudobulbo aqui, outro aqui, e daí eu tenho essa partezinha aqui no meio. Essa parte que liga é o rizoma. Nem todas as orquídeas têm rizoma. Por exemplo, as Denphal, as Dendrobiums, as Epidendrums, elas não têm rizoma. Não existe nada que liga um pseudobulbo no outro. Elas nascem aqui embaixo, alguns nascem juntinho, coladinho, outros estão longe. Esse aqui é curtinho, tem uns 3 centímetros. Olha essa orquídea aqui, como que é grande o rizoma. A Cattleya também tem rizoma. Mas e aí? Será que se eu plantar um rizoma, ele vai virar muda? Depende o caso e depende a situação. Se eu tivesse um rizoma, que é essa parte, e ela tivesse uma geminha de brotação assim. Então, teoricamente, eu poderia plantar e ela nasceria. Por que que eu falo teoricamente? A orquídea precisa de energia. De onde que ela tira energia? Ela tira aqui do pseudobulbo. Olha esse pseudobulbo aqui, como ele já floresceu, olha como ele enrugou. Ele enrugou porque ele forneceu a energia que tinha aqui nesse pseudobulbo para que a flor pudesse desenvolver. Então, esse pseudobulbo, ele mantém energia para esta gema. Ele que vai dar energia para que essa gema cresça. Se eu tenho só esse rizoma e a gema, eu posso até conseguir fazer brotar e virar uma mudinha. Porém, é difícil, porque ela precisa de tirar energia de algum lugar. Então, veja que cada orquídea, ela se comporta de uma maneira para obter brotação. Aqui, na Cattleya, a central de brotação está aqui no rizoma. Aqui eu tenho uma celogine. A central de brotação da celogine, ela está aqui. Isso aqui é um pseudobulbo. A celogine não tem central de brotação aqui no rizoma. A central de brotação está aqui, ó. Aqui embaixo dessa palha. Aqui já é pseudobulbo. Então, não tem como eu fazer uma muda de celogine se eu tenho só o rizoma. Mesma coisa aqui nesta chuva de ouro. Aqui está o broto, ó. Ele vem do pseudobulbo aqui, de dentro dessa palhinha. Esse broto tá grudado aqui no pseudobulbo. Depois ele vai crescer e vai desenvolver um rizoma aqui. Como aqui, ó. Este broto, ele estava grudado aqui.
Daí ele cresceu e desenvolveu o rizoma depois. Nas orquídeas desse tipo, também não tem lógica plantar só o rizoma, porque aqui no rizoma não tem central de brotação. Veja aqui que esse rizoma ele é compridinho, tem essas raízes, ó. Dá a impressão que ele é independente. Dá a impressão que se eu cortasse aqui e aqui, eu poderia fazer uma muda com esse pedacinho, mas eu não posso, porque nesse pedacinho aqui não tem central de brotação. A central de brotação tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. Então, a central de brotação, na verdade, está aqui no pseudobulbo. Agora, tipo, aqui a dendróbium. A dendróbium tem central de brotação em cada folhinha dessa aqui, ó. Ó, aqui tem central de brotação, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Cada uma é diferente. Então, os pseudobulbos, eles sustentam as folhas. Existem muitas orquídeas que têm os pseudobulbos assim em forma de batata. Tem algumas que tem umas batatona grande, como as cymbidiums, as capuz de freiras, as encíclias, são alguns exemplos, né? Tem outras que tem um pseudobulbo assim bem gordinho, bem lisinho. Algumas têm pseudobulbo em forma assim de uma batata meia comprida, uma batata comprida assim, gordinha. Algumas orquídeas têm os pseudobulbos em forma de caninha, como a maioria dos dendróbiums, as denfal, as epidendro e as orquídeas bambu. Com toda essa diversidade de tipos de pseudobulbos, vamos agora ver quais desses pseudobulbos podem se transformar em mudas. Então, inicialmente, vamos falar de uma orquídea que tem um pseudobulbo tipo esse aqui, que é tipo, parece uma batatinha achatada, né? As orquídeas do grupo das oncidiums, as miltônias, são mais ou menos assim. Então, veja bem, ela também tem essa partezinha que nós vamos falar depois, que é o rizoma. Eu vou ter um pseudobulbo assim, careca, sem rizoma e sem raiz. Como que eu vou fazer para plantar? Vou fazer assim. Se eu tiver um pseudobulbo assim, ele tem aqui uma partezinha de rizoma. Ele até tem uma raizinha, mas não importa. Suponhamos que ele não tivesse essa raiz, ele brota também. Então, como que eu posso fazer para plantar um negocinho assim? Preparei um vasinho, aqui tem um pouco de pedra brita e aqui em cima tem esfagno e casca de pinos. Eu vou firmar essa muda com um grampo assim, ó. Olha, eu firmei aquele pezinho com o grampinho de arame. E mesmo assim ele tá meio bambinho ainda, ó. Porque não tem como firmar melhor. Então eu vou deixar ele num lugarzinho que tenha bastante claridade, um pouquinho de sol da manhã. Deixar quieto, não vou ficar mexendo para ele brotar e criar raiz. Agora suponhamos, vamos fazer de conta que ele não tem essa partezinha. Então vou pegar um vasinho também, vou colocar ele em cima. Vou deixar meio torto aqui para ele ficar meio tortinho, ó. Coloquei ele assim e eu vou firmar esse pseudobulbo com esse grampo aqui, ó, porque ele não tem rizoma. Vamos fazer de conta que ele não tem rizoma. Ficou assim, ó. E eu vou deixar ele quietinho ali. Provavelmente ele vai brotar. Se tiver informação de broto aqui dentro da folhinha, ele vai brotar. Então, é um pseudobulbo. Pode ser que ele tenha raiz, pode ser que não tenha. Pode ser que tenha essa partezinha, pode ser que não tenha. E ele pode não ter essas folhinhas aqui também, ó. Suponhamos que ele não tem essa folhinha, ele também brota. E se ele não tiver essa folhinha aqui de baixo, guardando broto, pode ser que ele brote também. Então, se não já temos, nós podemos tentar. Agora, se o pseudobulbo for assim, ó. Isso aqui é uma parte da orquídea cymbidium. Eu estava dividindo uma touceira e daí caiu esse pseudobulbo. Olha, a raiz está morta, ele não tem folha. Então, será que ele brota? Então, nós vamos analisar o seguinte. Esse aqui já estava no vasinho para brotar. Já faz 30 dias que ele está aqui. Como que eu sei se ele vai brotar? Se ele tiver gema de brotação. Olha aqui. Aqui ele tem uma gema de brotação aqui, ó.
Esse aqui vai virar um brotinho. Então, esse aqui provavelmente vai brotar. Este daqui não tinha gema de brotação, mas eu não ia jogar fora, né? Eu pensei, eu vou tentar. Então, eu coloquei esses dois aqui. Ele tem um substrato aqui em cima e um pouquinho de esfagno. Coloquei aqui faz uns 30 dias. Olha o que aconteceu, veja o que aconteceu com este que não tem gema de brotação. Que eu achei que não ia brotar, mas mesmo assim eu tentei. Ele ficou xoxo, ó. Ó, ele não tem mais nada aqui dentro, ele não tem vida mais. E este aqui que eu achei que ia brotar, ele tá durinho e a geminha tá verdinha, ela vai brotar. Pena que eu não tenho pseudobulbo de Cymbidium com brotação aqui hoje. Então, o pseudobulbo da Cymbidium brota, é assim como da Oncidium, se ele tiver preparado para brotar. O que é preparado? Se ele tiver gema de brotação. Esse vai brotar, esse não vai brotar. Não tinha gema, não vai brotar. Se fosse uma capuz de freira, por exemplo. Se fosse uma capuz de freira, por exemplo, tem aquelas batatinhas redondinhas. É a mesma coisa. Se ela tiver geminha de brotação, você pode colocar num substrato e esperar que ela vai brotar. Então, vamos falar do pseudobulbo da Cattleya. Se eu achar ou se eu ganhar um pseudobulbo assim, ó. O pseudobulbo da Cattleya termina aqui, ó. Ele termina aqui onde começa o rizoma que divide. Se eu achar ou se eu ganhar um pseudobulbo assim, ó, aqui, e plantar, não vai brotar. O pseudobulbo da Cattleya, ele não brota. Quando a orquídea tem pseudobulbo em forma de caninha, tipo esse aqui, será que ela brota ou não? Depende. Algumas brotam, outras não brotam. Então, se você não conhece, eu acho melhor ir por tentativa. Por exemplo, esta orquídea aqui é uma epidendro paniculatum, e eu tenho ela já faz tempo, e eu já tentei fazer muda e nunca consegui. Mas ela dá uma pista para mim que ela não vai brotar pseudobulbo. Sabe qual é a pista? A pista é que ela nunca dá cake. Cake é um brotinho que sai na frente do pseudobulbo. Isso aqui também é um epidendro, eu achei. Ele era assim e nasceu esse brotinho aqui, que é um cake. Quanto mais a planta fornece cake, mais facilidade ela tem de brotar através do pseudobulbo. Esta planta aqui nunca dá cake. Ela nunca dá cake aqui ao longo desse pseudobulbo. Então, isso é um indicativo que esse pseudobulbo não vira muda. Mas mesmo assim eu tentei. Eu queria, se ela brotasse, eu poderia ter mudas para trocar, para dar de presente, mas não deu certo, ela não brotou. Então, se a orquídea é sua e você já conhece, ela tem assim um tipo de caninho. Ela solta um monte de cake assim ao longo do pseudobulbo. Então, é certo que se você cortar um pedaço, ela vai brotar. Então, veja aqui esse epidendro que eu achei. Nós temos aqui várias situações. Nós temos essa partezinha aqui, ó, que já tem até raiz, olha. Então, eu posso cortar aqui e daí eu já vou ter uma mudinha com raiz. Aí eu posso colocar no vasinho. Posso colocar aqui no vasinho, ó. Eu enterro as primeiras raizinhas e deixo ele quietinho aqui. Ele vai brotar, já tem até raiz. Este outro aqui, que é um cakezinho, tira só essas folhinhas aqui, ó. Esse aqui também eu já posso pôr aqui direto no vasinho. Vou colocar um pedacinho aqui dentro com as raízes. A orquídea, ela tem que ter uma certa estabilidade. Aqui ela tá firmada aqui ela foi firmada pela borda do vaso. Eu posso colocar uns palitinhos aqui, ó, e prender, ou eu posso deixar ela quietinha aqui. Posso deixar ela quietinha aqui, ela vai brotar, vai crescer. Depois que ela tiver bastante raiz e estrutura, eu tiro daqui. Agora, esse aqui, tem até um cake nascendo aqui, ó. Eu posso cortar aqui no meio, mas eu não quero.
ou eu posso plantar esse pedaço aqui, olha, ele não, aqui embaixo ele nem tem raiz. Como que eu vou plantar? Uma sugestão seria usar esse método aqui. É uma garrafinha PET, tem pedrinha aqui embaixo, o buraquinho para tirar a água tá aqui, ó. Então aqui embaixo tem água, mas aqui não entra bicho da dengue, aqui tem esfagno. E o esfagno, em alguns lugares eu coloquei ele indo até aqui embaixo, ó. Ele vai buscar a umidade aqui. Aí eu coloco, enfio aqui um pouquinho dentro do esfagno e deixo aqui, ó. Agora a pergunta que não quer calar. Será que se eu plantar essa haste floral, ela vai brotar? Eu só conheço 2 tipos de orquídeas que se eu cortar a haste floral e plantar, ela pode nascer. Essas orquídeas são as Phalaenopsis e as Capuz de Freira. Você conhece outra orquídea que se eu plantar a haste floral ela brota? Coloca ali nos comentários para nós. Agora, será que a folha da orquídea, se eu plantar, brota? Não brota. Não brota. Se alguém disse para você que brota, essa pessoa, sei lá, não brota. Uma vez eu tinha uma orquídea, tipo essa aqui, era uma Cattleya, era muito linda. Gente, pensa um roxo forte, coisa mais linda. Aí deu doença, canela seca. Eu fui cortando, né? Cortando, tirando a doença. Sobrou uma folha e um pseudobulbo. E ela tinha até uma partezinha de rizoma. Eu plantei, ela ficou 1 ano verdinha, sendo que ela tinha pseudobulbo e rizoma. E depois ela amarelou e foi embora. Porque ela não tinha informação de brotação. Se nem o pseudobulbo não brota, que dirá a folha? Nenhuma folha de orquídea brota, a não ser que exista uma orquídea que é diferente de todas essas que eu mostrei, que brota folha. Você conhece alguma orquídea que brota folha? Se você conhece, coloca aí embaixo nos comentários. Essa folha aqui, eu estava limpando uma Cattleya, ela caiu, faz uns 2 meses que ela caiu. Eu deixei em cima do armário de propósito, só para ver quanto tempo que ela ia manter verde. Olha aqui, que bonita que ela tá. Às vezes eu planto aqui, ó, se eu colocar aqui na terra, ela vai ficar verdinha. Ela fica até 1 ano verde, não brota. Então era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal se você não é inscrito, que eu posto vídeos de conteúdos legais como este todas as semanas. Deixa seu joinha e manda esse vídeo para quem gosta de orquídea. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.